Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Lucas e vamos iniciar nossa sétima aula da disciplina de Topografia Aplicada do curso de Mestre de Obras. Nessa aula nós vamos abordar os seguintes conteúdos. Falaremos sobre os métodos de levantamento topográfico e apresentaremos cada um deles: irradiação, intersecção, ordenadas e caminhamento. Então, esses métodos eles eles podem ser aplicados em diversas circunstâncias. Cada um deles possui suas qualidades, suas deficiências. Nós vamos falar sobre cada uma delas agora. Começando pelo levantamento por irradiação, nós sabemos que esse processo é empregado principalmente em áreas pequenas e descampadas. E uma vez que foi demarcado o contorno da superfície a ser levantada, nós escolhemos um ponto específico e no interior da superfície nós passamos a visar todos os pontos que compõem o perímetro do meu levantamento. Também podemos escolher um ponto fora do terreno. Isso vai depender se existe ou não um obstáculo que irá interferir nesse levantamento. Então vamos observar a figura. Imagine que esse polígono será a delimitação do terreno que eu irei fazer o levantamento topográfico. Então eu escolho um ponto dentro do terreno, desde que esse ponto, a partir desse ponto eu consiga visar todos os vértices, vértice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então esse ponto ele tem que ser um ponto estratégico, no qual eu possa identificar todos os vértices e a partir dele eu faço o levantamento topográfico. Então nessa figura a gente percebe justamente que a partir desse ponto nós determinamos a distância do ponto P a cada um dos vértices e também nós calculamos o ângulo entre os vértices, ou seja, o ângulo entre o alinhamento P1 e P2, que seria o ângulo horizontal 1, o ângulo entre o alinhamento P2 e P3, que seria o ângulo horizontal 2, e assim sucessivamente. Esse método de levantamento deve ser utilizado principalmente para fazer o levantamento de detalhes, árvores, postes, entre outros elementos que são secundários ao levantamento topográfico. Também deve ser determinada a distância entre o ponto P e cada ponto singular do meu polígono. O outro método de levantamento topográfico é o levantamento por intersecção. Este método consiste na determinação de pontos através da intersecção de ângulos. E esses ângulos são obtidos a partir apenas de duas estações. Então imagine que eu determinei o meu ponto A e o meu ponto B como estações, e a partir de cada uma dessas estações eu vou visar as minhas estacas ou os meus pontos topográficos e determinar os ângulos existentes entre cada um desses pontos topográficos, e a única medida que eu vou aferir é a medida da base. Então neste método a base é a única linha a medir, usando-se de preferência uma trena. A base poderá ser uma das linhas do perímetro, como nesse exemplo. Então imagine que eu tenho um polígono A, E3, E2, E1 e B. Então esse polígono aqui, ele tem as delimitações e a base é uma dessas delimitações. Então para melhor rigor deve-se evitar ângulos próximos de 0 e 90 graus. Então imagine que os ângulos entre os alinhamentos devem ser diferentes de 0 e 90 graus. Como método de irradiação, não há o controle do erro. Então, como você não faz um caminhamento, não tem o fechamento de uma poligonal, então dificilmente você vai conseguir encontrar o erro, né, caso venha a acontecer. Então, é por isso que ele tem suas limitações, assim como o método por irradiação. Então, o procedimento, como eu já falei, escolher dois pontos, no caso aqui foi escolhido o ponto A e o ponto B, medir a base e depois fazer o levantamento dos pontos singulares da poligonal. Então, estacione o teodolito na estação A, faça a medição dos ângulos
Depois que eu medir todos os ângulos, vou para a estação B e faço o mesmo procedimento. E assim eu consigo, depois, a partir de cálculos trigonométricos, determinar as distâncias e os dos pontos da minha poligonal. Então, o próximo método é o levantamento por ordenadas. E nesse processo, a posição do ponto topográfico é definida pela medição de suas respectivas coordenadas retangulares. Então, imagine que o ponto P seja um ponto da minha poligonal e em relação a uma linha ou a um plano traçado, eu consigo determinar as coordenadas do meu ponto P, assim como as coordenadas do meu ponto A. Então, ele é bastante utilizado para determinação de pontos singulares do meu terreno também. Muito utilizado, por exemplo, para determinar curvatura de rio, a referência de um rio, de uma lagoa, e além disso, os ângulos normais das abscissas, ou seja, esses ângulos formados entre a abscissa e o eixo das ordenadas, ele deve ser determinado utilizando goniômetros. Lembrando que esse ângulo tem que ser 90 graus. Então, quando eu tenho um eixo de abscissas paralelo ao eixo de um rio, então eu vou aferir agora ângulos de 90 graus perpendiculares ao eixo da abscissa com o goniômetro, e a partir disso eu faço a medição das distâncias, tanto em y quanto em x. E aí eu consigo determinar pontos singulares do meu levantamento topográfico. Ele é bastante utilizado, como eu já falei, para o levantamento de detalhes sinuosos, curvas, como cursos de água, lagoas, entre outros. Por fim, o método que é mais utilizado na topografia é o levantamento por caminhamento. E ele vai consistir na medida dos lados sucessivos de uma poligonal e na determinação dos ângulos que esses lados formam entre si percorrendo a poligonal. Então imagine que eu esteja aqui no ponto 1 e eu vá iniciar o levantamento da minha poligonal. Então eu vou fazer o caminhamento sobre a poligonal do ponto 1 para o ponto 2, do ponto 2 para o ponto 3, do ponto 3 para o ponto 4, do ponto 4 para o ponto 5, do ponto 5 para o ponto 6. E aí, quando eu estiver com o meu equipamento estacionado sobre qualquer um desses pontos, eu vou determinar os ângulos existentes entre os alinhamentos. Por exemplo, se eu tiver com o meu equipamento estacionado no ponto 1, eu vou determinar o ângulo entre o alinhamento 1, 2 e 1, 5. Então, esse ângulo interno aqui, ou então o ângulo externo, porque o levantamento por caminhamento pode ser tanto determinando os ângulos internos quanto os ângulos externos. Então, esse ângulo aqui vai ser justamente determinado para que eu faça o levantamento topográfico. Além dos ângulos, eu vou aferir as distâncias. Então, quando eu caminhar de 1 para 2, eu vou aferir essa distância. Essa distância pode ser medida tanto diretamente quanto indiretamente. É um método trabalhoso, porém possui uma grande precisão. Ele vai se adaptar a qualquer extensão de área e é amplamente utilizado em áreas grandes, acidentadas, como nós vimos nas aulas anteriores. Também posso fazer a subdivisão da minha poligonal em outras poligonais menores e dessa forma facilitar o trabalho. Os vértices e os lados da poligonal eles são utilizados para levantar os acidentes topográficos, utilizando principalmente os métodos que nós acabamos de ver, como por exemplo, o método por irradiação. Imagine que eu esteja estacionado sobre um dos vértices e tenha uma árvore. Então, eu não preciso caminhar até a árvore. Eu vou utilizar o método por irradiação para fazer a representação daquela árvore no meu levantamento topográfico. Posso utilizar o método por intersecção ou então por ordenadas. Imagine que dentro do meu perímetro, do perímetro da minha poligonal, exista um rio, um lago. Então, eu vou utilizar o método por ordenada para fazer o levantamento daquele obstáculo, daquele objeto que está dentro da poligonal.
O levantamento por caminhamento, ele pode ser dividido em aberto, quando a minha poligonal, na realidade, ela começa em um ponto e termina em outro, sendo que esse outro não coincide com o ponto que iniciou. E pode ser fechado, quando eu inicio em um ponto, percorro toda a poligonal e finalizo naquele ponto em que eu iniciei. Lembrando que a maioria dos levantamentos topográficos eles são do tipo fechado. Dessa forma, eu também consigo verificar se houve a ocorrência de erros ou não no meu levantamento topográfico. Então, no levantamento por caminhamento, as distâncias normalmente são obtidas indiretamente e, quando for pequena, pode ser utilizada uma trena. Então, conforme a natureza dos instrumentos, os ângulos horizontais medidos podem ser azimuts, podem ser rumos, pode ser ângulos de deflexões ou ângulos internos ou externos da poligonal. Então, se eu estiver fazendo um levantamento por caminhamento, utilizando bússola, eu vou determinar rumos e azimuts. Se eu estiver utilizando teodolito, eu posso obter deflexões ou então os ângulos internos ou externos da poligonal. Vamos ver cada uma dessas subdivisões do levantamento por caminhamento, que pode ser a bússola, pode ser por ângulo de deflexão ou pelos ângulos horários, que podem ser internos ou externos. Então, o caminhamento para a bússola, ele se utiliza justamente desse tipo de equipamento, que é uma bússola, e consiste em caminhar por todo o perímetro da área a ser levantada, medindo-se rumos e azimutes. Dessa forma, na medida que eu percorro o meu polígono, fazendo o caminhamento, eu vou aferindo as distâncias entre os vértices e em cada vértice também eu obtenho ou rumo ou azimuth, vai depender do tipo de bússola. Então, o controle consiste em comparar a leitura de dois ângulos lidos no limbo da bússola nas extremidades do alinhamento. Imagine que eu estou no alinhamento A, fiz a aferição do rumo. Imagine que o rumo deu 60 graus nordeste. Quando eu caminho para o alinhamento B, eu afiro essa distância e, além disso, sobre o alinhamento B, eu determino qual é o rumo do alinhamento B. Então, se der 60 graus sudoeste, significa que o levantamento está procedendo da maneira correta. E assim eu vou percorrendo todo o alinhamento até finalizar o levantamento topográfico. A outra forma de fazer o levantamento por caminhamento é determinando os ângulos de deflexão. Lembrando que nós já vimos que deflexão é o ângulo formado pelo prolongamento do alinhamento anterior, ou seja, tem um alinhamento anterior que seria o alinhamento 0,1, e o ângulo formado entre esse prolongamento e o alinhamento posterior, que seria o alinhamento 1,2. Então, são ângulos medidos até 180 graus, para a direita ou para a esquerda, vai depender em que direção será o próximo alinhamento, e dessa forma eu consigo também fazer o levantamento por caminhamento, determinando os ângulos de deflexão. Porém, o método de levantamento por caminhamento mais adotado é utilizando a determinação de ângulos horários, que pode ser interno ou externo, como nós podemos ver aqui. Então, imagine que eu esteja fazendo o caminhamento nesse sentido, ou seja, sentido 1, 2, 2, 3, 3, 4. Então, eu vou determinando os ângulos horários. Caso eu faça o sentido inverso, 1, 5, 5, 4, 4, 3, então eu vou determinar os ângulos internos. Então, o método de levantamento pelos ângulos horários se processa dessa forma. Então, quando eu estou percorrendo o caminhamento no sentido anti-horário, eu determino os ângulos externos. Quando eu estou fazendo o levantamento por caminhamento percorrendo no sentido anti-horário, eu determino os ângulos internos. E aí eu consigo finalizar o meu levantamento topográfico. Lembrando que os erros angulares podem ser encontrados pela soma dos ângulos internos e externos. Já vimos em aulas anteriores que a soma dos ângulos internos de um polígono é 180 vezes n-2. Então, se eu estiver fazendo o método de levantamento por caminhamento obedecendo o critério dos ângulos internos, eu aplico essa equação e verifico se a somatória dos ângulos internos coincide
com o valor que eu encontrei. Se for pelos ângulos externos, eu utilizo a fórmula que é a somatória dos ângulos externos é 180 vezes n mais 2. E aí, dessa forma, fazendo a comparação, eu consigo concluir se o método de levantamento topográfico foi eficiente. Lembrando que n é o número de lados do polígono, ou de vértices. Então, essas foram as referências adotadas para a elaboração dessa aula, e até a próxima aula.